Olá! Difícil prever o que pode vir pela frente. Ano de eleições é complexo e interessante. O risco de perder o que se tem atormenta muito mais os políticos do que a excitação de ganhar de novo ou algo novo. Como imaginar a vida sem pessoas batendo-lhes as portas, sem reuniões para participar, discursos, viagens, pedidos de empregos, de interferência, de usar a influência? Vês? Não é o poder que corrompe, mas o medo. O medo de perder o poder corrompe aquele que o exerce. Esse trechinho aqui é um artigo de uma das nossas articulistas aqui do RD News. É com ela que nós conversamos hoje, a socióloga Olga Lustosa. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Olga. Obrigada ao RD News, ao RDTV, uma casa onde eu estou já há bastante tempo e da qual eu me orgulho muito. Então eu parabenizo a equipe, Romilce e a equipe toda, e fico sempre muito feliz e muito honrada de ter a oportunidade de estar aqui. Neste artigo aqui, que foi publicado dia 16 de janeiro, está lá no site RD News, e a gente colocou também um link aqui no YouTube, né? No textinho do YouTube. Esse artigo aqui, você fez uma provocação para os políticos, Olga. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui, é só um trecho, viu, gente? Eu estou aqui com o texto inteiro, mas você pode acessar. Esse texto aqui, ele faz todo ele uma provocação, né? O que você quis trazer com esse toque assim de reflexão? Eu tenho esse perfil de, às vezes, não chego a ser ácida porque me contenho e tento ser sempre o mais polida que posso, né? Mas esse é um meio que eu já transito nele há 22 anos, né? Assim, exclusivamente nesse meio político. E o ano eleitoral é o ano que eu cresço no sentido de construção de pensamento. É um ano que eu sou realmente mais provocativa, um pouco mais irônica, né? Porque esse momento atual, eu acho que é um momento que tem que ser tratado com bastante ironia, não dá apenas para fazer uma leitura formal, né, do momento. É preciso questionar, é preciso cobrar. E o que eu sinto é isso, há uma certa tentativa de mostrar uma normalidade. Não, nós estamos tranquilos, quem já é deputado vai se reeleger. E, em tese, no íntimo, as coisas não estão assim. Os políticos estão realmente com medo de perder poder, eles estão se sentindo ameaçados pela onda de delações, pela própria onda de corrupção na qual muitos deles foram envolvidos. E ninguém sabe dimensionar o tamanho do reflexo que isso terá nas próximas eleições. A gente está vendo, trazendo para a política estadual, né, já as movimentações para as eleições agora. Se especula muito o governador Pedro Táxi buscar a reeleição. O secretário e deputado Wilson Santos já saiu meio que em defesa dele, quase que como um cabo eleitoral, né, dizendo que seria o mandato que ele vai ter mais sucesso. Mas, enfim, essa política, a gente até conversava um pouco antes daqui da gravação, que muitas pessoas estão até afirmando que não tem oposição para estar aí frente ao Pedro Táxi, né? Qual a sua avaliação nesse tempo agora? Porque a gente está no começo do ano, sabe que muita coisa pode mudar, né? Mas como está hoje, assim, já se mostrando a política no Estado? Eu não diria incompetência, mas houve, obviamente, dentro do Estado de Mato Grosso, uma desarticulação muito grande do que poderia ter sido uma oposição ao governador Pedro Táxi. Quer dizer, ele exerceu, nesses 3 anos de governo, um mandato absolutamente normal, sem grandes acontecimentos, nem políticos, nem na questão de estrutura, né, de obras do Estado. E a oposição adormeceu. E nesse momento, quando dizem que o governador está tranquilo, num projeto de reeleição já consolidado, eu acho temerário, né? Eu acho que as articulações começam realmente de janeiro, fevereiro, da agora para frente. Me lembro que a construção da candidatura do governador Blairo Maggi em 2002, ela começou em abril, ela só ganhou corpo lá para julho e foi vitoriosa em outubro.
Então, eu acho que nós não estamos mais num momento de grandes articulações, de um tempo demorado de conversa. Eu acho que, a partir de agora, pode surgir, sim, um candidato bom de oposição. Há o nome do ex-prefeito Mauro Mendes, é um nome que surge toda hora, do ex-conselheiro Antônio Joaquim, do próprio vice-governador Carlos Fávaro. Então, há nomes para fazer frente ao governador Pedro Tax, assim como há, né, para ele próprio, toda uma condição de se refazer, de se ressurgir desse momento meio de paralisia, né, que eu acho que o governo vive. Dá para ele construir uma vitória também interessante, né? Porque é um homem que, para si, não acumula desgaste, né? Então, ele reconstrói um mandato para ele a qualquer momento, desde que haja interesse e competência, né? Para trabalhar a política. Até o ex-governador Júlio Campos, né, já se manifestou querendo ser o candidato. Seria aí o candidato talvez mais idoso, né, mais velho dentre os nomes possíveis. A senhora acredita que essa candidatura poderia se concretizar? Eu tenho lido e acompanho. Eu sou muito assim, eu sou uma leitora curiosa dos políticos. Eu vou na página de Facebook do Júlio Campos. Eu achei que ele tinha feito uma proposição de voltar como deputado estadual. E eu achei também isso muito interessante, né? Eu acho que o parlamento estadual ganharia, sim, em discurso, em prática, em oratória, né? Muito com a presença de um ex-governador ali, principalmente uma pessoa, né, do nível de Júlio Campos. Mas para governador, eu não ouvi muito isso ser dito. Acho que ele tem algumas limitações dele próprio, né, da questão da saúde, do transplante. Ele tem que ter uma vida, eu acho, um pouco mais comedida. A gente vê também na nossa realidade muito descrédito por parte da população, dos eleitores, quanto aos políticos, né? Com todo o histórico que nós tivemos aqui em Mato Grosso, né? Mato Grosso, especialmente com a passagem da Copa por aqui, ficou com um legado muito negativo, não só com relação aos desvios que ocorreram, né, aos processos e aos políticos e secretários, enfim, as pessoas que estão respondendo aí, né, por esses desvios, mas a imagem do político em si, né? A senhora acredita que o povo mato-grossense, ele está aceitando algum nome especificamente? Ele vai para as urnas com aquela vontade consciente de escolher um representante? Ou está meio desgastado? Não, eu não creio que vá. Eu acho que vai porque é obrigação, vai porque senão paga multa, vai porque senão depois não pode prestar um concurso público. Ele vai às urnas temendo as consequências. Não tem ânimo, ele não tem, assim, uma candidatura que esteja, né, pelo menos no momento, empolgando, que justifique uma articulação, você articular família, fazer reunião. Eu não vejo. Eu acho que esse momento ficou, infelizmente, para quem gosta de fazer política, quem faz política com muito ânimo, como eu faço, infelizmente, eu vejo isso. Eu acho que não voltamos mais a esse tempo. Eu acho que a política vai sendo feita, mesmo em nível nacional, ela vai sendo feita porque é obrigado, o voto aqui é obrigatório. A gente viu, nós conversávamos há pouco, a questão da biometria. Todo mundo está sabendo que tinha que passar por esse procedimento há 1 ano, 2 atrás. Eu tenho um amigo que foi fazer, pegou uma fila enorme, pegou senha, chegou lá, disseram para ele, mas o senhor já fez? Nossa. Ele disse, fiz como? Quando renova o título, quem renovou de 1 ano e meio, 2 para cá, já está com a biometria feita. Quer dizer, ele não tinha nem consciência que havia feito o procedimento da biometria, para você ver o nível de desinteresse mesmo, né? Então, eu acho que nós teríamos que ter muita sorte, né, de acontecer um fato novo que despertasse o interesse e empolgação na população. Falta um pouco também acompanhar os casos que foram denunciados, porque a gente tem aqui alguns, né, o ex-governador Silval, o Riva, secretários estão respondendo a processos, a mídia vem cobrindo, mas você acredita que falta, para ser mais politizado, acompanhar passo a passo, cobrar de repente das autoridades efetividade nesses processos? Eu tenho um amigo que me fez uma colocação
Ele acha, e eu acabei concordando, que o povo em si, nós como cidadãos, nós temos plena consciência do que está acontecendo. Nos falta apenas, às vezes, conhecimento jurídico teórico, mas em tese nós sabemos exatamente os atos de corrupção que foram cometidos por Silval Barbosa, os atos de corrupção que foram cometidos pelo senhor Pedro Nadaf. A gente tem um entendimento do que aconteceu com o deputado José Riva. Nós sabemos, nós estamos acompanhando o processo de punição, o processo do julgamento do presidente Lula, do ex-presidente Lula. O povo está atento, ele está sabendo. Então, tanto que está havendo essa repercussão toda, né, do caso. Ele não está mais só nos bastidores jurídicos ou nem nos bastidores da mídia, né? Se você vai numa reunião política, está todo mundo de um lado lamentando o que aconteceu com o Silval Barbosa, de outro lado, outros aplaudindo o fato da justiça ter sido eficiente e, de certa forma, rápida, né? Porque 3 anos depois ele já esteve preso, ele já fez devolução de recurso, ele está ainda em prisão. Então, a justiça foi efetiva. Se é suficiente ou não, eu não sei, não sou advogada, mas a justiça foi efetiva, foi lá, cumpriu o seu papel, puniu, passou por um julgamento. Então, eu acho que o povo está vendo, está acompanhando. E talvez até por isso, por estar nesse momento consciente, é que ele está desanimado. Se você não tivesse essa consciência, você estaria acreditando em algumas outras pessoas. Você já não acredita porque você pensa, eu fui enganada há 4 anos atrás, eu fui enganada há 10 anos atrás. Então, ele sabe, o povo sabe o que está acontecendo, eu creio. Bom, nós viemos acompanhando aí nesses últimos dias né, você citou aí o julgamento do ex-presidente Lula. E a gente tem visto aí nas redes sociais e fora delas, às vezes entre roda de amigos, às vezes entre parentes, a retomada de intensos debates do que foi, do que está sendo o PT, o Lula, o Temer comparando a Dilma, se foi golpe, se não foi golpe. Até algo assim, a gente vai deixar em suspense aqui, porque a Olga ela escreve toda terça-feira e tem artigo novo amanhã, mas ela não vai entrar muito em detalhe para deixar você curioso para saber, mas você vai até tratar um pouco disso, né, Olga? Eu queria que você explicasse um pouquinho assim, essa situação, qual a sua visão como pesquisadora, como socióloga mesmo, diante desse cenário que a gente está vendo. Eu aprendi uma coisa, até eu tenho uma filha que mora na Austrália, e ela trabalha também com ela é jornalista lá e participa de um meio político. E eu conheci uma primeira-ministra australiana, uma mulher belíssima, eu me encantei com o perfil político dela. E numa viagem que fiz à Austrália, eu disse para minha filha, eu gostaria muito que você me levasse em algum lugar que ela estivesse, para eu ter a oportunidade de conhecê-la. Ela me disse uma frase assim, que me desmontou: mãe, aqui as coisas andam. Ela não é mais primeira-ministra, há muito tempo, já caiu. Eu falei, nossa, mas e o povo? Nada, o povo segue. Então, eu acho que é isso que nós temos que aprender. Que as coisas acontecem e você tem que continuar. Não é atropelando os fatos de forma inconsequente, mas você tem que mudar. Quer dizer, o período do presidente Lula é um período que passou. Passou, é passado. Agora, essa questão dele com a justiça, novamente digo, não sou advogada, mas é uma pessoa que eu tenho sentimento, assim, não diria de dor, mas eu tenho um sentimento de tristeza absoluta quando eu vejo uma pessoa que chegou a um nível, né, de popularidade, a um nível de avanço em políticas sociais, chegar no ponto que chegou. Não é? Então, eu acho lamentável, mas eu acho que nós temos que aprender a ir acreditando em outras pessoas, criando novos líderes, acreditando em outro tipo de política, aprender a andar, a seguir adiante. Quer dizer, houve toda essa confusão envolvendo o Silval Barbosa, no momento que eu estava dentro do governo Silval Barbosa, e hoje eu te digo assim, o meu relacionamento com o Silval é nenhum, eu nunca mais tive contato com ele. E acho o seguinte, a gente tem que aprender a andar.
era Silval, existiu Silval, não existe mais. Politicamente, ele é uma pessoa que não pode ter nenhuma importância na minha vida e de nenhum cidadão mato-grossense. Nós temos que aprender a seguir adiante e construir novas lideranças, até acertarmos. Bom, então para o artigo de amanhã você vai contar um pouquinho que você também esteve com o Lula, né? É uma coisa inegável, né? Até porque às vezes meu filho diz que às vezes eu deixo as coisas muito claras e não deveria, mas eu tive com o presidente Lula de forma pessoal, né, em várias oportunidades. Eu tive algumas missões de atendê-lo. E quando você diz atender, significa entrar no carro, fazer algumas conversas, né, sobre o evento em si, discutir coisas com ele. E é de uma facilidade muito grande você se encantar com um líder carismático, né? O Lula é aquilo que Weber lá atrás na sociologia explicava. Ele trabalha a política em cima do carisma dele, né? Então eu até depois puxei um pouco para o lado da antropologia, que eu gosto muito, na questão de rituais, porque eu sempre entendi a política como um ato de performance, e eu me senti um pouco culpada de pensar isso, porque eu via um político como Lula em cima do palco, eu pensava, meu Deus, é uma performance. É um artista. É uma performance, é um ritual. Não que seja falso, nem toda... Muitas vezes o artista performa ali uma história verídica, uma história de vida. E ele tinha uma aflição muito grande de usar o corpo, a fala, os gestos para falar sobre as questões sociais, para fazer denúncias sociais. Então eu sempre liguei muito Lula à questão que eu gostava muito e gosto muito, que é da antropologia da performance. Então eu vi o Lula como um grande líder carismático, mas como eu disse, são momentos que não voltam. Então, a única coisa que eu posso fazer é guardar uma certa imagem, né, carinhosa que eu tenho dele e algumas fotografias, mas eu acho que o momento é outro e, novamente digo, eu pelo menos quero aprender a andar, seguir adiante e confiar em novas pessoas. Que bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí para esse bate-papo sobre política, sobre sociologia, sobre a vida que a gente tem que viver, porque não tem como você morar, nem que você more numa cidadezinha mais distante possível, menorzinha possível, você vai ser atendido de alguma forma por serviço público, por tudo que é relacionado à política, né? E aí fica o convite para as pessoas acessarem amanhã o seu artigo novo, né? Eu escrevo com muito prazer e tento escrever não só para mim, eu sempre procuro palavras, eu penso em algumas pessoas que já me disseram, olha, eu te leio, Júlio Campos, é impressionante, é lindo. Ele sempre que me vê diz, terça-feira tô lá. Quer dizer, eu já construí algumas pessoas que são fiéis, que me leem. Então eu escrevo com muita responsabilidade, né? Com muito respeito por essas pessoas e pelo Romilson, pelo RD News. Eu sei que tem um nome, ele construiu toda uma história por trás, então eu prezo tudo isso, levo tudo isso em conta, né? Quando escrevo. Muito obrigada. Obrigada, muitíssimo obrigada. Nós conversamos hoje com Olga Lustosa. Ela é socióloga e articulista do site RD News. Toda terça-feira tem um artigo novo da Olga aqui. Então, amanhã vai ter um artigo novo. Ela vai contar um pouquinho aí sobre essa história do Lula, que ela também prestou serviços, e traz muitas reflexões para você que acompanha o site RD News. Então nós vamos deixar aqui também na descrição um artigo dela. Esse artigo aqui que eu estou lendo trechinhos, eu li um trechinho no comecinho, vou ler no final para a gente deixar aí a provocação da Olga, né, para os políticos e também para nós cidadãos. Então essa entrevista aqui ela fica à disposição no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Eu convido você a curtir e a compartilhar e levar aí essas reflexões tão importantes para a gente, para a vida da gente, né? Vamos encerrar com mais um trechinho de Olga. Por mais que se desconfie, que se vigie o voto, não é possível tê-lo como certo. Voto é expectativa do cumprimento de uma promessa, uma confissão de dívida sem nota promissória assinada. Pode ser que o ano inicie sem debates vigorosos, sem articulações com musculatura suficiente para promover mudanças importantes. Devemos continuar ignorando os partidos e votando nos indivíduos. Acesse Olga Lustosa no RD News e até a próxima.